Nosso estudo de hoje está no Evangelho, não, na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. E Emmanuel comenta na lição 134, busquemos o equilíbrio. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresenta lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não, entretanto não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitiva à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Quem vem acompanhando o nosso estudo diariamente, o estudo que foi feito anteriormente, falava do medo. E agora, Emmanuel, aproveitando a sequência do seu livro, ele pega a lição imediatamente seguinte e começa com o seguinte. Ó. A gente sabe que não se deve caminhar com medo, mas também vamos tomar muito cuidado com uma coisa chamada imprudência. Se a gente for parar para analisar aí dentro do estudo, existem três coisas, né? Imperícia, imprudência e negligência. Quando fala assim, imperícia é você não saber manusear aquela coisa e vai lá, tenta manusear e dá alguma coisa errada. Você não tinha culpa, né? Você teve a melhor das intenções, mas acabou dando alguma coisa errada. A negligência é quando você exagera, né? Quando você sabe que o limite, pelo bom senso, você sabe que o limite deve ser esse, mas extrapola os limites. Você também não queria que o resultado fosse ruim, mas ele acaba acontecendo. Já a imprudência é a falta de você observar alguns cuidados. Então o que ele está querendo dizer para a gente, né? A gente não deve ter medo, mas também tem que aprender a observar alguns cuidados para quem está vivendo aqui na Terra. E ele vem falar para a gente, ó, o primeiro cuidado, Jesus fala assim, que é melhor a gente ser muito sincero em tudo. Sim, sim e não, não. Principalmente aprender na hora certa a dizer não. A gente precisa muito aprender a dizer não também, né? Mas depois ele vem falar pra gente, olha, tem coisas que a gente é obrigado a seguir aqui sim. Então vamos observar esses cuidados, vamos tentar adaptar para os nossos dias, que é muito bonita a lição, é muito profunda e muito conveniente pra gente. Olha, ele está destacando as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. O que acontece? Os fariseus na época, eles se guiavam pela lei de Moisés, mas acabavam desviando o objetivo da lei de Moisés e tomando práticas e costumes que vêm sendo combatidos durante todo o Evangelho. O que acontece? Jesus destacava as ruínas morais deles, mas pegando a própria base dele mesmo, falando, peraí, vocês não são seguidores da lei de Moisés? O que a lei de Moisés fala? A lei de Moisés não fala que amar a Deus acima de todas as coisas. Ele resume os 10 mandamentos, né, em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Moisés não tem nada de errado não, vocês que estão tomando um caminho equivocado. Então, partindo daquilo que eles já tinham, ele começa a explicar, porque, na verdade, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai ver assim, o que a doutrina espírita tem de diferente da moral do Cristo? Nada. A única diferença que os espíritos dizem é que, durante muito tempo, os ensinos do Evangelho ficaram sob parábolas, ficaram com véus em cima, e a intenção é tirar o véu para que a gente possa adaptar para os nossos dias e para que a gente possa estar tendo proveito, e não fazer uma leitura como se fosse um mero romance ou objeto de curiosidade. O Evangelho tem que mexer com a gente, tem que promover uma mudança, né?
uma iniciativa de mudança de comportamento. Então, ó, depois ele fala, ó, reergue Lázaro do sepulcro, naquele momento em que a ciência hoje comprova, ele estava em coma, estado de coma, não estava morto, morte física, porque não tem como você trazer ninguém da morte física de volta para o corpo. Mas fala para ele, ó, mas não se furta em definitivo para a morte do corpo, não. Depois chegou o momento, Lázaro teve a morte normal como todo mundo, porque Jesus não veio revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Depois ele bota, mesmo consciente do poder que ele se achava investido, ele sabia que tem a importância dos políticos, das autoridades, regendo as cidades, mesmo com os defeitos que são concernentes a nós, homens, ainda nos dias de hoje, a gente tem autoridade e se não tivesse ordem, a gente estava perdido por aí. Então precisa ter uma organização mínima. É por isso que todas as vezes que se teve a pretensão de dar liberdade total ao homem, percebeu em pouco tempo que essa liberdade ela pode fazer muito mal, pode ser muito nociva. Então se estabeleceu uma regra mínima. Pera aí, ó, se você extrapolar nisso aqui vai ter consequência, vai ter sanção. Foi assim toda a história da humanidade. A anarquia, na verdade, né, que teve lá na Revolução Francesa, por exemplo, chamada de liberalismo, logo depois teve que ter a intervenção do neoliberalismo. O Estado teve que intervir, sim, em algumas coisas. Tentaram limitar a atuação do Estado, para dar liberdade para o homem, pelo menos na primeira etapa da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então o que acontece? A gente tem autoridades, então a gente vai pensar assim, ó, eu tenho leis, eu não concordo com as leis, eu vou tentar modificar as leis dentro do procedimento legal que a gente pode encontrar, tentando persuadir aqueles que são os responsáveis por fazer as leis, tentando o processo de educação. Se a gente não consegue mais educar esses políticos que estão lá, a gente consegue educar a criança a partir de agora para quando ela chegar lá, ela entender lei de causa e efeito, ela saber tudo que ela traz para ela mesmo como consequência, ela entender, por exemplo, que muitos mendigos que estão na rua hoje foram políticos do passado que utilizaram mal os recursos públicos e agora estão, através de um processo aí de complexo de culpa e também de resgate, passando pelo estado que estão passando. Então, né, a gente aprender a responsabilidade mais, entender, a gente tem que aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu me lembro com muito carinho do Chico Xavier, quando o Emmanuel falava para ele, ó, você está num lugar que tem leis, você deve obedecer todas as leis. No programa Pinga Fogo tem até um momento curioso que ele vai contar sobre o pai dele, que era vendedor de loteria. Ele fala que comprou, em homenagem ao pai dele, bilhete de loteria. Emmanuel vem no ouvido dele, dá um puxão de orelha e ele fala assim, na hora, ao vivo, na frente de todo mundo, como se estivesse falando com o Emmanuel, né? Fala, mas peraí, a loteria esportiva é legal, é aprovada pela lei, eu não estou fazendo nada fora da lei, não. Estava seguindo as leis daquela época. Preso e sentenciado, depois ele não se perde em bravatas labiais, né? Não obstante reconheceu o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Não perdeu tempo, ele respeitou, falou, agora chegou o meu momento, tá bom, os espíritos estão aqui do meu lado também, me ajudando, e ele também por si só tinha uma capacidade, né, maravilhosa, é o maior representante de Deus aqui na Terra. Eu acredito até que não tenha sentido todo aquele sofrimento que a gente pensa que sentiu. Deus não ia fazer isso com seu filho dileto, até porque quando a gente para ler livros, por exemplo, como Ave Cristo, como os romances de Emmanuel, como Há 2000 anos, né, ele vai falar da Lívia, da esposa do Públio Lentulus, fala que ela era uma cristã convicta que quando ela foi entregue aos leões, antes do leão dar a primeira mordida, ela já foi retirada do corpo, já estava abraçando Jesus, e o que estava sendo estraçalhado ali era o corpo. Ela mesmo não sentiu nada, já estava no braço de Jesus. Então, através dessas leituras, né, a gente imagina o que deve ter acontecido com Jesus também. E então ele fala que ó, atendamos um modelo divino. Um coração medroso congela o trabalho, mas também um coração temerário, que não tem limite, o que acontece? Incendeia qualquer serviço arrasando. Então é muito bom a gente fazer um trabalho intenso de buscar Jesus diariamente, ou melhor falando diariamente, de hora em hora. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual é a decisão que eu vou tomar agora? Qual é o caminho que eu devo tomar agora? Isso não é fanatismo não, gente. Isso é buscar segurança. E muitas das vezes, por intuição, vai vir coisas que não era o que a gente desejava que fosse feita, mas coisas com mais prudência, buscando o equilíbrio. E cabe a gente desenvolver a capacidade de calar, aceitar as ideias que estão vindo dos anjos angelicais e tocar o nosso barco com Jesus para frente, para o alto. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.